Olá, sejam todos bem-vindos ao Code Easy. Meu nome é Felipe Hernan Vieira e essa daqui é a quinta aula do nosso curso de PHP para iniciantes, onde nós vamos ver sobre os tipos de dados. Nós já vimos lá na aula 4 sobre variáveis e constantes, inclusive foi a aula passada, onde a gente viu que a gente podia pedir para o usuário digitar valores, ou nós mesmos colocar alguns valores no meio do nosso código, e esses valores ficavam armazenados na memória do nosso computador. Só que a gente tem que saber também que existem diversos tipos de dados que podem ser salvos. Por exemplo, se for um texto, a gente vai manipular como se fosse um texto. A gente pode juntar um texto com outro e coisas do tipo. Se forem números, a gente pode fazer cálculos matemáticos. Pense o seguinte: se você tiver um texto que esteja escrito 10 e um outro texto que esteja escrito 10, quando você juntar os dois, vai ficar 1010, porque você está juntando dois textos. Quando você tiver um número, que é o número 10, e quando você tiver um outro número, que é o número 10, quando você somar eles, você vai ter o número 20. Então, representar no valor no determinado tipo é extremamente importante para que você não cometa erros como esse, de fazer 10 com 10 é 1010 e 10 com 10 é igual a 20. Por isso que existem os tipos de dados. O PHP em específico, ele possui esses tipos que nós vamos ensinar aqui. O primeiro é o inteiro, que vem lá da matemática, quando a gente estudava os números naturais, os números inteiros, racionais, irracionais, reais e assim por diante. Então, o número inteiro, ele é qualquer número, inclusive eu vou colocar aqui um V11, um V01 também, que vai ser igual a menos 10. E um V001, que é igual a zero. Ele é qualquer número que seja do menos infinito para o mais infinito sem ter números quebrados. Então pode ser menos 10, menos 9, menos 1, 0, 1, 2, 10, 20, infinito, qualquer outra coisa desse tipo assim. Então isso daí representa os números inteiros, valores inteiros no PHP. A gente tem também os valores de ponto flutuante, que são os floats, que representam números quebrados, números ali que estão nas faixas dos números reais, se a gente comparar com a matemática. Então nós temos aqui, por exemplo, o 10.5, que representa 10,5. A gente tem o menos 10.5, a gente tem o zero também. O número 10 também pode ser um número real. Isso daqui é um número inteiro e isso daqui é um número real. O PHP vai entender isso daqui como um número real, embora eles possuam o mesmo valor. E por se tratarem apenas de especificações diferentes ali, um ser inteiro e um ser float, mas ambos serem números, você também pode fazer cálculos com float e com int também, fazendo um cálculo entre um e outro. Depois nós temos os tipos booleanos, que representam, por exemplo, verdadeiro ou falso. É literalmente isso, ele só tem dois valores. Diferente dos inteiros e do float, que possuem infinitos valores, o booleano só tem dois valores, que é verdadeiro ou falso. Ele pode ser usado para representar se você quer indicar no seu sistema se o usuário está logado ou não está logado, se ele tem acesso ou não tem acesso, se um menu ele vai abrir ou não vai abrir. Ele pode ser usado para esse tipo de coisa, se você deve executar um código ou não deve executar. Então é para isso que serve o true ou false, que é do tipo booleano. A gente tem também as strings, que a gente já viu bastante aqui no curso. Strings são um conjunto de texto, um conjunto de vários caracteres, e no PHP eles podem ser representados tanto por aspas simples quanto por aspas duplas. Se eu digitar aqui na aspas simples, por exemplo, um /n, vocês podem ver que até o próprio editor VS Code identifica que o /n não faz nada, não é especial, porque em barra simples, esses caracteres especiais que a gente vai ver melhor na aula de string, eles não funcionam. Já com barras com duas aspas, com aspas duplas, esses caracteres eles funcionam, e aqui o /n faz aquela função de quebra de linha. Então strings são, de forma mais básica, os textos. Um outro tipo que a gente tem é o void, que representa o vazio, que representa o nada. Quando a gente quer executar um trecho de código, que nem a gente vai ver na aula de funções, e ele não vai devolver nada pra gente, se a gente fizer a soma, o que a gente tem de resultado? A gente tem um número, a gente tem um inteiro, ou um valor de ponto flutuante, um float. Mas e se ele não retornar nada? E se a gente só manda ele executar e não importa o que ele vai retornar, ele não vai retornar nada pra gente. A gente não recebe nada de volta. Isso é o vazio. É o que representa o nada, por assim dizer. Então não tem nem como escrever esse código aqui. A gente tem um mixed no PHP. O mixed ele não é escrito por código, ele apenas existe de uma forma abstrata no PHP, que identifica qualquer tipo. Eu tenho aqui, por exemplo, a variável a. Qual que é o tipo da variável a?
Uma hora ela é inteiro, uma hora ela é string, uma hora ela é um booleano, uma hora ela é um float. Ela é mixed, ela é mixada, ela pode ser diversos tipos, não tem um tipo específico. Isso que significa o mixed. A gente tem um array, que pode ser representado por colchetes assim, a gente vai ver mais uma aula sobre arrays, então não se preocupe em entender o que são os arrays agora, eu não vou explicar muito sobre eles aqui, ou pode ser representado dessa maneira aqui também. E a gente tem os objetos que a gente não vai tratar nesse curso para iniciantes, porque isso daqui já entra no conceito de programação orientada a objetos, que é um pouco mais avançado e também não vai entrar no conceito desse curso. Bom, então esses são os tipos de dados, para vocês entenderem quais os tipos de dados que o PHP aceita e como a gente pode trabalhar com eles no PHP. E para ficar um último item aqui, eu vou fazer aqui um código onde a gente pode fazer o seguinte: você pode dizer que o tipo, salvar numa variável, por exemplo, e pode executar o comando getType. Se eu passar um 10.5 aqui, o type ele vai receber o valor desse 10.5 como sendo um valor de tipo flutuante. E daí, se você der um echo no type, você vai receber o resultado disso. Então, o getType ele pode ser utilizado para poder identificar qual que é o tipo do valor que você está passando ali, do valor que você tem. E assim você pode identificar o tipo dele. Bom, então é isso, a aula de tipos de dados. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima aula, pessoal.